Mas aí como o Sérgio, ele fica, sabe, falando, aí a gente demora mais, né? Ah, é verdade, gente. O Sérgio é terrível. Não, mas tá bom que agora a gente já vai treinar ele nessa nova fase pra ele ir substituindo nós aqui, entendeu? Ah, sim. Faz parte do processo. Vamos lá, então? Vem que vem. Tem bastante gente nova. Tem uma galerinha nova aqui. Ali, aquele de óculos ali, ele não é novo, não. Ele tá novo aqui na verde mesmo. O Ricardo de cá, não, o de trás, Edgar. Edgarzinho. Isso aí. Beleza? Como é que vocês estão aí? Os dois de trás aí são novos aqui com a gente, é isso? Pô, legal, sejam bem-vindos, tá? Nome só pra gente se sintonizar. Primeiro nome só. E? Marcelo. Sejam bem-vindos, tá? Legal, cara. Show de Esse bola. ali também não é novo, mas está na nossa reunião como um novo. Ele não é novo da clínica, mas ele está na nossa reunião novo. Tá começando a semana. Porque lá é o Edson, tá? Só pra você saber. Boa, Dinho. Show de bola. Olha, intimidade, Edinho. Edinho, pô. Que bom, aí. E aquele ali? Chegando. Ó. Esse daí também é... Tem estilo, hein, mano? Esse é o cara da Tem reunião. estilo, Beleza, pá? Tá bom. Galera, sejam todos muito bem-vindos aí, certo? As nossas reuniões aqui, ó, eu e a Letícia sempre de terça, né? Pros que ainda não conheciam a gente, tá? E a gente é coach, então a gente é treinador aí socioemocional, trabalha com desenvolvimento humano aí. Então é trabalhar gestão de emoções, beleza? A gente fala quase zero aí de dependência química, né, cara? E o que é legal de vocês que estão aqui pela primeira vez saber é que a gente transmite aqui de terça-feira para as famílias, beleza? Então, assim, a família de vocês recebe o convite e eles podem assistir ao vivo pelo Instagram essas reuniões de terça-feira aqui com a gente, porque a gente também quer levar desenvolvimento para eles, né? Então, o que a gente trabalha aqui serve para vocês, mas também serve para eles, tá? Porque a gente acredita muito que o conhecimento para dentro da família é fundamental para eliminar aí alguns gatilhos, né, de quem está aqui dentro, tá bom? Eu sou irmão do fundador, então estou aqui no Gávea há 29 anos na jornada aí, beleza? 35 já de dependência química, né, como família, tá? Como familiar. Então tem um pouquinho de experiência por esse lado da família, além de ser um profissional hoje na área, beleza? A Letícia, minha esposa, também tem uma experiência aí também como família, né? De familiar de dependente químico, além de ser profissional. Então assim, tudo que a gente fala aqui, busca mostrar para as famílias, é porque a gente já viveu e a gente sabe o quanto a gente demorou para enxergar, né? Para olhar e falar, opa, peraí, eu também erro, eu também tenho defeito, eu também faço cagada, não é só o de que, eu também faço, né? Então, assim, a gente lá atrás, na nossa, vamos dizer, na nossa época de codependência ativa, a gente também não conseguia enxergar muitas coisas que a gente fazia e se tornava um gatilho ali pro dependente químico, né? E aí falava, não, a culpa é dele. Não, a culpa também é nossa, como familiar. Então é isso que a gente busca levar para as famílias, ó, fazer a família entender que elas também precisam acordar para a vida, né? Todo mundo. E é como eu sempre falo, a dependência química ela é como um farolete. Ela vem só para iluminar e mostrar que aquela família está adoecida. Não é uma pessoa, é a família. Beleza? É isso. Quer falar aí alguma coisa? Não só agradecer pela presença de todos que estão aqui, os que estão novatos, né, vamos dizer, nas nossas reuniões, não deixe de participar de nenhuma reunião, na realidade, é bem importante. Vamos te ver aqui de novo, Cauê. É isso aí. Ele estava semana retrasada aqui, né? Passada. Passada. Qual o seu nome, moço novo aí do fundo? Chegou agora. Cléo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E nós passamos para a família de vocês, né, o tema 5 técnicas para vencer a sensação de fracasso, porque é uma sensação que não é só o de que vivencia, né? O ser humano em si muitas vezes acaba procrastinando muitas coisas na vida e acaba trazendo essa sensação aí de fracasso, que é uma sensação muito ruim de sentir,
uma sensação que muitas vezes impede a gente de viver o extraordinário, porque acabamos tendo sentimentos que muitas vezes não sabemos lidar, né, com eles. E a gente vai trazer... Exatamente, não se sentir merecedor de viver o melhor, né? Então é um pouquinho aí que a gente vai trazer nessa reunião para vocês, ok? Vamos lá, Alex? É muito legal, né, cara? Porque assim, ó, para quem tá retornando aí, né? Tá, os primeiros dias, tá essa sensação do fracasso? Como é que tá aí? Para quem tá no retorno aí esses dias? Esse primeiro dia, sim. Decepção também? Não digo decepção, mas na verdade eu senti mais aquela vontade de fazer acontecer, de ficar, não muito decepção. É que o outro comentou, por isso que eu repeti decepção, entendeu? O outro que falou comentou decepção. Eu estava sentindo vontade, de pedir ajuda. Talvez isso, né? Então eu estou me sentindo bem, na verdade. Estou me sentindo... Mas o primeiro dia, essa sensação do fracasso pegou um pouquinho aí. A vinda para cá, sim. A vinda, acho que... Quando as fichas vai caindo. Vai no caminho, né? Da merda. Mas depois... Isso aí. E você, Ed? Como é que tá? Eu acho que estou decepcionado comigo mesmo. Porque eu sabia todas as ferramentas, eu já tinha concluído o tratamento aqui, fiquei 90 dias lá no live. Eu sabia o caminho, eu sabia o que eu tinha que fazer. No início eu fiz, depois eu fui deixando de lado, fui deixando um, fui deixando outro, até que daí veio o excesso da autoconfiança. Foi onde eu dei o primeiro gole, normal, estou bem, passou. Aí teve a segunda vez, até que daí vem, pega de novo e engata e vira 1, 2, 3 dias ali no uso da substância. Então, para mim, eu estou decepcionado comigo mesmo. Acho que para mim não é uma questão de fracasso, é uma decepção mesmo, porque eu sabia o que eu tinha que fazer e fiz. Legal, bacana. E aqui, alguém já passou por esse sentimento ou sente essa sensação do fracasso ou não? Quem mais quer dar uma opinião? Você sente? Tá. Pelo percorrido pelo circuito geral da vida ou pelos últimos anos? Como que você vê isso? Eu sinto, né, no geral, um pouco, né? E pelos últimos anos também. Bebi demais, né? Eu fiquei aí um mês fora, tive que voltar e achei que eu aguentava, mas não aguentei. Tá. Coisas que aconteceram, né, no decorrer da vida que não se concretizavam, né? Eu não percebi que era a bebida que não deixava as coisas começadas e que não se acabavam. Uhum. Se eu soubesse que tinha esse tratamento, eu tinha vindo há 20, 30 anos atrás. É muito, isso que você está trazendo, Ricardo, é algo assim, né? Quanto tempo levou para você entender que existia um tratamento? E hoje, quantas famílias ficam aí procrastinando? E assim, ó, é o que a gente fala, é 100% garantido que o tratamento, a internação vai resolver o problema? Não, não é. Só que é aquilo que você está falando, se você tivesse tido conhecimento que poderia ter ferramentas lá atrás, talvez hoje o resultado seria diferente. Mas assim, ó, nós não podemos voltar lá atrás e mudar o passado. O que você pode hoje com o que você tem hoje, buscar mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, para manter a sua sobriedade a partir de então. Então, assim, muitas vezes fica, não, vou dar mais uma oportunidade, vou dar mais uma chance. E assim, ó, muitas vezes a pessoa sozinho, ela é como o Sérgio trouxe, ele já sabia que ele precisava de novo de ajuda. Ele já sabia que ele precisava de novo sair da onde ele estava, ele precisava de novo voltar. Só que assim, você vai empurrando, você vai se auto-enganando, você vai deixando, e aí só vai se afundando. E essa sensação vai aumentando, vamos dizer assim, em um contexto geral na vida, né? Nos 4 meses que eu passei da última vez aqui, da primeira vez que eu passei aqui, pelo super aprendizado que eu tive, eu posso falar que a minha vida foi emocional nesse período de 7 meses que eu estive
na rua, vamos dizer assim. Né? E não foi, porque assim, eu beber não foi de me afundar, porque eu não sou assim, me afundar, foi pelos olhos, né? Foi beber, né? Em uma semana, mas eu já estava no processo de recaída emocional. Mas é o que a gente fala, o uso da substância de preferência, ela é a cereja do bolo. Exatamente. O recheio do bolo e a massa, que é o emocional, que é os fatores que a gente precisa aprender a lidar. Eu toquei disso. Que a gente, então, mas assim, ó, a partir de agora, faça desse tratamento para buscar entender o que pega emocionalmente que você não tratou no seu outro, que você não lidou no outro tratamento. Então é isso que a gente sempre fala, é as emoções. Se eu não me conheço, como que eu vou conhecer o outro? Se eu não sei o que é bom para mim, como que eu vou exigir que o outro olhe para mim diferente, fale comigo diferente, cuide de mim diferente? Essa semana falando com uma pessoa da família e a pessoa disse assim, eu tô cheia de problema e ninguém percebe os meus problemas. E aí eu falei, então, você precisa começar a buscar mais autoconhecimento, vai te ajudar muito. Aí a pessoa disse assim, não, quem precisa de ajuda é as pessoas que estão em volta de mim, mas elas nem percebem. Aí eu falei, oh meu Deus, olha o auto-engano, porque eu, com o trabalho que eu desenvolvo hoje, eu sei que todo ser humano precisa buscar esse autoconhecimento, de olhar para dentro de si e ver o que pode ser melhorado. Se a gente buscar melhorar 1% ao dia, isso já está de bom tamanho. Vai tirando da gente essa sensação de fracasso. Vamos lá. Não, pode ir, que eu vou pôr aqui para me mostrar o exemplo aqui. Vamos lá. Então assim, ó, essa sensação muitas vezes pega a gente por não saber lidarmos, né, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e aí vem esse sentimento de que fracassei em algo. Mas será que é o fracasso ou é o que eu não aprendi, o que eu não entendi, o que eu não conheci que me levou a ter essa sensação de fracasso? Será que esse fracasso, ele realmente é algo que eu não fiz de forma correta, ou é porque eu ainda não sabia lidar com o que eu quis lidar emocionalmente e que me trouxe essa sensação? Então assim, ó, hoje, né, a gente precisa treinar o que a gente quer vivenciar. Todos os dias é um treino. Para quê? O amanhã é a competição real, mas hoje eu tenho que estar em treinamento constante. Treinamento de olhar para mim, treinamento de autoavaliar minha comunicação, meu comportamento. Ah, Letícia, tá, mas e amanhã? Amanhã, só por hoje, novamente eu estou treinando. Essa competição, talvez ela nunca vai chegar em si, mas você tem que ter sempre esse olhar de que eu estou em treinamento, que eu tenho que estar constantemente treinando o que eu desejo viver, o que eu quero fazer da minha vida, como eu vou fazer, e é no treino, né? Os grandes atletas aí, eles quanto tempo passam em treinamento para entrar na real competição? E às vezes é fração de segundo a competição, né, que vai dar uma medalha ou não para ele, mas o treino dele é por anos, a fio, para conseguir participar de alguma Olimpíada ou de alguma competição. É isso daí, muito legal. E aí, galera, sabe o que é muito legal de saber hoje em dia? É que assim, o maior treinamento que a gente pode começar a fazer é na imaginação, cara. Entendeu? É você colocar em um estado de flow e você ficar imaginando, né, ali o que você quer conquistar, o que você quer realizar. Só que você fechar os seus olhos, buscar se concentrar e criar aquela realidade já virtualmente aqui, ó. Hoje a neurociência está mostrando, está comprovando isso daí, que é possível. Já hoje, os grandes atletas, né, grandes empresários, grandes palestrantes, treinadores, já se atua muito. Antes de acontecer as coisas, eles já investem tempo deles, já investem dias, meses aqui, ó, imaginando aquela situação que ele vai realizar, que ele vai conquistar. Olha que doideira, cara. E hoje a gente quer explicar isso. Por quê? Por que a imaginação ela é tão fundamental para você começar o seu treinamento? Para você começar a se desenvolver e já começar a sentir, você pôr a mão naquilo que você quer. De bom, de positivo, né? Então, para você ver,
Hoje, quantas pessoas que estão no tratamento, que estão aí passando por esse processo, que está aqui dentro, às vezes deixa de fazer um treinamento desse, mas começa a ficar o quê? Com o treinamento ruim já. Principalmente quando vai chegando perto de sair. Ah, vou voltar para lá, vai ser daquele jeito. Puta, minha mãe vai falar aquilo, meu pai vai ficar falando assim. Ah, a situação vai ser desse jeito. Putz, olha o treinamento que a gente já está fazendo aqui, ó, no virtual. Olha o que eu já estou programando para acontecer. Ao invés de eu já começar a imaginar como vai ser minha vida, sabe? Buscar a imaginação nas coisas positivas. Poxa, a pessoa X que eu tinha dificuldade, por que eu não começo a treinar hoje a minha imaginação de, pô, o que vai ser de bom quando eu sair lá fora, quando estiver perto daquela pessoa? Que momentos maravilhosos eu vou poder viver? Como vai ser a maneira que eu vou poder lidar com ela, diferente do que eu lidava antes? É o treinamento virtual, cara. Ele é fundamental, velho. E hoje, é por isso que eu estou te falando, hoje, os atletas de ponta, 30% do treinamento deles já é virtual. Já é menos físico. Olha que doideira isso. É mental, né? É mental, é o cara já começar a programação dele aqui na mente, certo? Para ele chegar aonde ele quer. Só que ele vai precisar investir o quê? Tempo. Certo? Porque ele vai precisar dar o estímulo certo, da intensidade certa, pelo tempo certo. Muito louco isso, né? O nosso, como que é o nosso jovem? Lembra seu nome, do boné Adidas? Nathaniel. Nathaniel. Você tinha esse conhecimento que hoje, por exemplo, os atletas de ponta já investem 30% do treinamento só no virtual? Na mente dele? Sem estar no físico. Entendeu? Profissionais de ponta, sabe? Começa a imaginar e começa a desenhar tudo que ele tem que fazer. Então, Posso falar um negócio? Isso é muito interessante. Eu vou fazer um teste bem rápido com vocês aqui. E assim, eu quero que vocês vivenciem realmente esse momento, né? Vocês, famílias que estão em casa, que é algo bem interessante da gente fazer, pra gente entender. Eu vou pedir para que todos, né, quem sentir à vontade aí, fechem os olhos, é coisa de menos de um minuto, tá? Fechem os olhos, imagine que você está pegando um limão na sua mão, imagine que você está com uma faca na outra mão, e aí você, com um limão numa mão, uma faca na outra mão, você corta esse limão, e de repente você espreme esse limão na boca agora, sentindo o sabor do limão. Agora eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e falar para mim, quem sentiu aqui ou deu água na boca de imaginar um limão? Quando eu comecei a pensar, minha boca já foi salivando de lembrar do sabor. Olha o poder da nossa mente, a gente busca essas memórias, você pegar o limão, você sentir o sabor do limão, imagine isso, a nossa mente começando a alimentar coisas saudáveis, coisa positiva, treinar uma vida extraordinária que a gente quer viver, um casamento saudável, um relacionamento com os pais saudável, com os filhos, é isso, o que está faltando é a gente colocar o estímulo, a intensidade e o tempo necessário para fazer a nossa mente trazer essa reprogramação. Porque o que a gente muitas vezes faz é o quê? Usar aquilo que já está instalado. Praticar o diferente é instalar algo novo na nossa mentalidade. Vamos lá, o que você quer mostrar? Não, eu vou mostrar para eles, mas você vai tocando, tá? Então vamos lá. Cara, o que eu vou mostrar. Vou dar sequência aqui, ó. Depois você mostra para famílias aqui verem, tá? Eu vou passar para o celular para mostrar para vocês. Mas, cara, arrepia. Eu vou mostrar para vocês aqui não sei se você já conhece o Jorge Martins, ele é campeão da MotoGP, campeão mundial, tá? Autismo nível 1. Se liga no treinamento do cara. O que o Alex vai mostrar no telefone para os meninos ver é um vídeo, né, de um atleta que tem autismo nível 1 de MotoGP e o que ele faz antes de ir para as competições, o treino que ele já vai fazendo na mente dele ali antes de chegarmos, né? E como a gente dividiu para vocês aí que a gente ia trazer 5 técnicas, a primeira dela é, o nosso cérebro ele não distingue o que é verdade do que é imaginável, tá? Do que é imaginário ali. Então assim, ó, pelo menos 5 minutos por dia a gente tem que se dedicar, porque o meu cérebro,
ele não entende o que eu estou dizendo para ele como uma verdade ou como uma mentira. Ele entende como comando. Ele não entende uma verdade de uma brincadeira. Por isso a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, com as brincadeiras que a gente faz, com a comunicação que a gente usa. Porque o nosso cérebro, ele literalmente tá de que maneira? Ele está pegando aquilo como um comando, que mais hora ou menos hora ele vai precisar reproduzir aquilo que foi instalado nele. Então assim, é verdade? É algo que não é verdade? O meu cérebro entende que ele tem que obedecer. Então assim, o que será que eu venho comunicando? O que será que eu venho falando? O que será que eu venho pensando? Porque o meu cérebro está sendo instalado tudo isso para realizar depois. Quantos aqui já ouviram a palavra ou já viveram? Alguns falam déjà vu, né? De você viver algo que parece que você já viveu em outro momento. Você fala, nossa, parece que essa situação já aconteceu comigo. O que é isso? Parece que eu já tive isso em outra situação. Isso em algum momento, ou você viu, ou você ouviu, ou você sentiu algo muito parecido com aquilo, e aí tempos depois aquilo ficou instalado. Ou você viu na TV, ou alguém falou, ou você escutou num rádio, ou alguém comentou perto de você, não importa o local que você estava, de alguma maneira você passou pela sua mente aquele conteúdo. E aí, tempos depois, você começa a viver algo daquilo. Então assim, por que essa técnica é importante? Da gente conseguir ir mostrando para o nosso cérebro aquilo que eu quero vivenciar, é começar essa nova programação na minha mentalidade. Porque assim, é algo que eu ainda vou só estar imaginando na mente, mas é algo que eu já estou instalando para que amanhã ou depois venha acontecer. Relacionamento saudável, comunicação positiva, sobriedade no só por hoje. Então a gente precisa, né, buscar. Licença aqui um pouquinho, só para, já que você mostrou, para as famílias que quiserem pesquisar depois, entendeu? Saber mais ou menos o que elas vão procurar, entendeu? Para ver. É isso, aí tem o nome dele aqui, ó. Galera, então quem tiver aí, quiser pesquisar no YouTube, tá? Ele é o Jorge Martin, né? Campeão mundial aí de MotoGP. Então se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver, ele tem diversos vídeos dele treinando mentalmente antes dele ir para a pista. E aí chegou onde chegou, né? Porque o treino é o que a gente está dizendo, começa antes, né? Segunda técnica, antecipe um comportamento ou hábito que você ainda não consegue ter. Como que a gente faz isso, Alex? Antecipar um comportamento ou um hábito que eu ainda não tenho instalado em mim. Cara, basicamente é a mesma coisa, entendeu? É eu começar, cara, diariamente fazer essa prática. Então vamos supor, eu tenho dificuldade de comunicação com a pessoa X da minha família. Então, por que não eu não começar diariamente, cara, fechar os meus olhos, ficar ali, ó, 5 minutos comigo, imaginando eu tendo um diálogo positivo, eu tendo um diálogo divertido, eu tendo um diálogo bom, produtivo com aquela pessoa, sabe? E eu começar a colocar para mim que é possível, eu posso, eu sou capaz de ter um convívio bom com aquela pessoa. Ou, vamos lá, quando você tem a dificuldade, às vezes, de posicionamento, né? Fala aí, Fá, perante um pai, sabe? Aquela dificuldade de você se posicionar perante um pai. Cara, começa a já imaginar, velho. Fecha e começa a imaginar você se posicionando de uma maneira diferente. De uma maneira ao qual você vai conseguir falar não, o que você precisa falar, ao qual você vai conseguir falar sim, ao qual você vai conseguir ouvir, às vezes em momentos que você não consegue ouvir. Sabe, é você começar a desenhar aqui dentro, cara, como vai ser esse encontro, como vai ser esse momento que você vai viver. E é funcional, precisa demais isso. Pode falar, vai. O planejamento, assim, ele é essencial, mas a expectativa, ela também gera frustração, né? Quando ela não corresponde, se você ficar muito pensando nas coisas não de acordo com você. Não, então. E ela também pode gerar o inverso. Boa colocação que você colocou. Mas assim, ó, você tem que gerar esse planejamento, essa expectativa de acordo com você. Não de acordo com o retorno se o outro vai te dar ou não. Você entendeu? Então, por exemplo, nesse posicionamento que eu dei o exemplo aqui de se posicionar com o pai. Poxa, eu vou me imaginar como eu vou me posicionar com meu pai
para que seja bom para o quê? Para a minha sobriedade. Então, vou criar uma expectativa 100% com ele, do que eu imagino me dar? Não, nunca, jamais, não crio. Crie uma expectativa lá de 40%. Mas, crie a expectativa maior em você, de você poder falar o que você precisa falar, de você se posicionar como você precisa se posicionar. Porque o que acontece? Quando eu não tenho isso, eu fico dependendo eu levo a minha expectativa 100% no outro, vou me frustrar, eu sei que eu vou me frustrar, e aí a hora que chegar naquele momento eu não vou saber me posicionar da maneira correta. Aí a frustração vem em dobro, porque eu falo, cara, eu sabia que eu não podia fazer isso, eu sabia que eu não podia ir ali, eu sabia que eu não podia falar com o ciclano. Por que eu fiz? Por causa disso daí, porque eu não preparei o meu eu para aquele momento, né? Então a expectativa sempre com o outro, cara, joga lá embaixo. Joga a expectativa em você maior, de você saber se posicionar, de você ir para aquele momento e falar, cara, eu não dependo do retorno positivo dessa pessoa, eu dependo de quê? De saber me colocar com ela, entendeu? E assim, sempre trazer essa análise, né? A mudança é para a minha melhoria, porque eu não consigo mudar o outro. Mudar a mim mesmo já não é fácil, mudar o outro é impossível. O outro ele vai começar a ter mudança quando eu começar a mudar o meu posicionamento. Eu não aceitar certo tipo mais de comunicação comigo, eu me posicionar e falar, olha, dessa forma não me agrado quando você age assim, quando você fala dessa maneira. Então, eu já começar a trabalhar isso, já começa, da mesma maneira que a gente sentiu o sabor do limão, né? A nossa mente, se a gente começar a pensar nesse momento, como vai ser lidar com a minha mãe, por exemplo, que eu tenho dificuldade? A minha mente, ela já vai vir um turbilhão. E é aí onde que pega, eu já começar a trabalhar meu sentimento, o treinamento de como eu vou reagir se a minha mãe gritar, se a minha mãe se alterar, se a minha mãe sapatear, se ela quiser, como eu vou lidar antes do momento acontecer em si, eu já tenho que ir trabalhando isso. Então assim, eu já começo a pensar, eu vou chegar, ou tal momento, eu vou falar para minha mãe que eu quero ir para tal lugar, eu já sei o comportamento que ela vai fazer, isso, mas como eu vou me comportar? Eu vou me comportar assim, tá, mas desse jeito depois o resultado não vai ser bom para mim. Então, peraí, eu posso pensar de outra maneira, então eu vou agir assim, ou eu vou falar dessa maneira, ou eu vou esperar ela se acalmar e eu volto depois. Então assim, é ir trabalhando treinamento na nossa mente, de como eu vou me comportar para que o meu sentimento faça bem para mim, que é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Quando eu me posiciono que faz bem para mim, o outro que busque lidar com o sentimento que gerou nele aquilo. Eu não tenho como lidar com o sentimento que o outro está gerando. Eu tenho como buscar cuidar dos meus sentimentos. Pode falar, Francis. Mas essa mentalização, esse exercício, tem que ser diário? Sim, é constante. Diário. A manutenção da sobriedade é quando? Diária. A nossa mentalidade ela tem que buscar evoluir diariamente. O que aconteceu com o nosso colega aqui em 7 meses de sobriedade lá fora, né? Saiu, o outro lá, eu sabia de tudo, mas eu fui deixando de fazer o que era sugerido, que ele sabia. Mas o tempo foi passando, a autoconfiança foi aumentando e ele foi deixando de fazer o que precisava só por hoje, diariamente, que fez ele ter que voltar para o tratamento. Estou errada? Não, é o que acontece. É os detalhezinhos que a gente vai deixando escapar. Então, por exemplo, um treino desse, cara, começa a implantar ele 5 minutos por dia, cara. Não é muita coisa. Por exemplo, o do pai, precisa ser diário? Ou cada dia você trabalha com Cara, é assim, ó. Busca criar 3 pontos que você quer mudar num relacionamento com alguém. Ou é o pai, ou é a irmã, ou é a tia, não sei. Estou dando exemplos aqui fictícios, tá? Busca 3 pontos. Pô, eu vou escolher 3 pontos. E aí você vai intercalando. Num dia você trabalha aquele ponto, no outro você trabalha o outro, no outro você trabalha o outro. Aí depois volta, vai trabalhando. Por quê? É reprogramação mental, tá? Se as pessoas tivessem mais esse conhecimento, as pessoas iriam sofrer menos. É só na vida, por isso que eu falo, nós somos iguais, cara. Porque se eu também não fazer esse exercício comigo, eu também volto a ser o Alex lá atrás, que até os 40 anos não foi legal. Eu não usei drogas,
Mas, putz, fiz muita cagada na vida, muitos erros. Que se o conhecimento que eu tenho hoje eu tivesse lá atrás, é 100% que eu não ia ter o resultado que eu tive? Não é garantido. Mas eu ia ter mais probabilidade de quê? De sofrer menos, de errar menos. Você entendeu? Então, se hoje, né, eu não fazer esse exercício comigo, né, por exemplo, eu volto a ser um cara que não sabia lidar financeiramente com as finanças. Entendeu? Eu volto lá para trás. Um cara que nunca preocupou em querer melhorar, em querer ir além. Era um cara ali meio tonto. Entendeu? Então hoje eu preciso fazer isso comigo, diariamente. Buscar, visualizar, buscar todos os dias eu treinar onde eu quero chegar. Como eu quero ser na parte financeira. Legal. Então assim, todos nós. Você entendeu? Por isso que eu falo que a família também tinha que praticar, tinha que conhecer, para olhar e falar, nossa, onde que eu estou errando? Aonde será que eu estou me comunicando errado? Onde será que eu estou pondo pressão demais? E às vezes a pressão demais não é por exagero, é por amor, por excesso de amor. Só que não sabe enxergar que está usando a ferramenta errada no parafuso errado. E aí entramos na terceira técnica, que é muitas vezes, né, a gente usa de forma errada a linguagem verbal e não verbal. Só que a gente precisa entender que elas podem produzir crenças positivas quando a gente aprende a lidar com a nossa comunicação verbal e não verbal. Então, muitas vezes a gente não precisa falar nada, mas um simples olhar, um simples gesto já faz o outro ter aquela sensação de fracasso, de impotência, de incapacidade. Então, quantas vezes, né, um olhar de uma esposa, de uma mãe, de um pai, por não entender sobre a comunicação verbal e não verbal, as linguagens, a forma de demonstrar ou de falar com o outro, pode ser gatilho. Então, assim, muitas vezes, né, um olhar de reprovação, às vezes você não está bem ali no seu, como o colega trouxe, o que pegou nele foi o emocional. Às vezes ele não estava bem emocionalmente, não era nem a vontade do uso da substância de preferência, era algo emocional no trabalho, só que as pessoas, às vezes, que estavam no dia a dia com ele, por não entender, já olhavam e falavam, o que foi que você está pensando? Você já está querendo usar aquelas porcarias, né? Já está pensando de não sei para onde, né? Ou só de olhar já ficava, tipo assim, onde você vai? Porque o olhar de quem você convive no dia a dia, você consegue ler. A leitura visual, com o passar do tempo você vai conseguindo ver através, os olhos é o espelho da alma, você consegue entender o que aquela alma daquela pessoa está gritando. Como que a codependência da família muda? Quando a família começa a buscar conhecimento, entendimento, porque antes dela olhar e dizer assim, eu sei que você está querendo usar coisa errada, se eu tenho conhecimento eu vou chegar em você e dizer assim, oi Fabrício, está tudo bem com você? Obrigadão. Oi Fabrício, está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa incomodando você emocionalmente? Como está no seu trabalho? Eu mostro preocupação com a sua pessoa, com os seus sentimentos, antes de te julgar que você está com vontade de usar alguma coisa. Exato, isso é raramente acontece. Isso é raro porque assim, o ser humano está muito complexo, assim, complicado de querer adquirir conhecimento. E é como você falou, todos os dias eu tenho que praticar. Todos os dias eu tenho que treinar? Sim. Todo dia você tem que comer, todo dia você tem que beber água, todo dia você tem que dormir. É algo que você vai ter que colocar na sua rotina de todo dia. Eu tenho que começar a mudar a minha programação. Porque assim, ó, o que eu sei me trouxe até aqui. O que eu fiz me trouxe até aqui. É o que eu ainda não sei, é o que eu ainda não fiz, que vai me levar para um outro nível, para a minha sobriedade de longo prazo. O que eu ainda não fiz? Reprogramar meu olhar, minha mente, minha comunicação, mudar meus comportamentos. Eu sempre agi do mesmo jeito, mas deu errado, não tá legal. Então eu preciso começar a mudar a minha comunicação, a minha linguagem, a minha forma de me expressar. Eu preciso trabalhar o meu cérebro, né, para que ele entenda o mundo real que eu quero viver. Porque o mundo ideal, ela é uma coisa muito louca que passa na minha cabeça. Só que eu preciso vir para a minha realidade. E essa minha realidade eu posso começar a criá-la na minha mentalidade. Quem aqui acredita na lei do plantar e colher? Como está sendo a sua plantação mental? Como está sendo a sua plantação na comunicação verbal?
Será que está sendo uma comunicação que vai gerar uma colheita produtiva? Ou será que está sendo uma plantação que vai gerar uma colheita negativa? E isso não é só para o adicto, não. Isso é o ser humano. Precisa mudar essa forma de olhar. Pode falar. Agora, por exemplo, assim, essa comunicação depende muito da narração de outra pessoa, como ela vem para si mesma. Porque às vezes um simples olhar, ele já diz tudo. Isso. Um simples olhar, ele diz que a pessoa que ele disse. Se você tiver insano, você sabe o que é que ele disse. Um olhar assim, tem gente que às vezes chega assim e olha de cima a baixo, você fica até constrangido. Será que eu fiz alguma coisa? Então, mas aí, ó, um dos pontos primeiros que a gente precisa começar a trabalhar, que a gente já trouxe em reuniões e é importante falar isso, é a minha real identidade, quem eu sou. Eu preciso começar a mudar o olhar de quem eu sou. O que eu fiz até hoje, os prejuízos que eu causei, as dores que eu passei para as famílias, eu preciso entender que isso faz parte do meu ontem. Se eu quero plantar e colher algo melhor para o meu amanhã, eu preciso hoje começar a trabalhar minha real identidade. Eu sou muito melhor do que aquilo que eu fiz lá no meu passado. Eu não posso me apegar nos erros que eu cometi e fazer aquilo como a minha base, porque senão eu destruo a minha plantação do futuro. Então, assim, quando alguém vier e olhar para mim com desprezo, com desdenho, se eu tenho dentro de mim que eu não sou mais aquilo que eu fiz lá atrás e que aquele olhar está querendo dizer da pessoa do que eu fui ontem, aquele olhar para mim não vai afetar o meu emocional. Só que é uma construção diária. Hoje eu preciso trabalhar, a gente já trouxe isso, o eu sou. Eu sou importante, eu sou amado, eu sou honesta, eu sou digna, eu sou fiel. Eu todos os dias eu tenho que investir um tempinho para trabalhar minha real identidade do hoje. Porque se eu for ficar me pegando e apegar no que eu fui ontem, eu vou trazer um monte de negatividade. E quando o outro olhar negativo para mim, vai reforçar mais ainda aquele sentimento que eu estou alimentando todos os dias. Então eu tenho que começar a mudar reprogramar essa alimentação que eu tenho na minha comunicação no meu dia a dia. Então, muitas vezes vão olhar pra gente e vão reprovar a gente. Mas aí eu preciso ter um olhar de assim, ó, essa pessoa que está me reprovando, ela é 100% perfeita? Ela faz tudo top de linha para olhar para esse olhar para mim e reprovar algo que talvez não é o que ela está pensando, ou nem é o que ela está imaginando, eu não faço ideia, mas só o olhar dela eu já consegui perceber que está de desprezo. Mas será que essa pessoa que está olhando dessa forma para mim faz tudo certinho? E aí quando eu olho eu falo, não, essa pessoa também comete erros, mas eu preciso falar isso para ela. Ó, seu olhar está me desprezando, mas eu sei que você faz isso, eu não preciso devolver. Quando eu vou trazendo autoconhecimento, eu vou entendendo quem eu sou e que muitas vezes essa necessidade de aprovação da fala, do olhar, da postura do outro, não vai afetar quem realmente eu sou. Então eu preciso ter clareza sobre isso. Técnica 4, Alex. E estamos chegando aí no finalzinho, né? Então, para você ver, cara, a importância do simplesmente, às vezes, você se arrumar bem, sabe? Manter a sua postura ereta, sabe? Você colocar um sorriso no seu rosto. Cara, isso daí é fundamental. Por quê? Porque isso começa a iniciar uma comunicação aqui com a parte do córtex frontal. E aí o meu cérebro começa a liberar o quê? Dopamina para mim. Entendeu? Agora, quando a pessoa tem uma comunicação corporal ruim, para baixo, ombro caído, encurvado, não busca se arrumar direitinho, sabe? Ficar da hora. O que é se arrumar bonitinho? Cara, é ficar chique? Não, velho. Mas é você estar sempre bem arrumado, bem limpo, tomando um banho, cheiroso, sabe? Para você olhar no espelho e você falar, cara, pô, tô legal, velho. Olha que da hora. Olha como eu posso ser um cara ajeitado. Olha como eu sou bonito. Você entendeu? Tudo isso daí faz a ligação direto, cara, com o seu cérebro. E ele começa a entender quem é você. Se você é um cara que está pedindo por dopamina ou se você é um cara que está pedindo por cortisol. Qual a diferença? Dopamina vem com prazer, bem-estar.
O cortisol, ele traz o quê? Eleva o número ou a porcentagem do estresse. Entendeu? Joga você para baixo. Então, tudo isso tem ligação direta. Por exemplo, eu treino, né? Eu faço lá o CrossFit. Cara, já teve gente de vir perguntar e falar, por que você fica sorrindo? E eu explicar. Pô, eu sorrio, por quê? Porque eu estou dizendo pro meu cérebro que eu estou feliz em estar fazendo isso. Às vezes eu estou sofrendo lá, me acabando, mas tá assim, ó. E o corpo agradece. E aí você vê na hora a pessoa fala, cara, esse cara é louco. Eu falei, não, tá tudo bem, cara, eu trabalho com isso, eu sei a importância. Então, por exemplo, eu estou correndo, a minha respiração. E eu trabalho aqui, ó, minha musculatura colocou em formato de sorriso, meu cérebro entende que eu estou feliz. Ele faz o quê? Dopamina. Agora, se eu estiver treinando e fazer a cara de sofrimento, opa, o Alex está querendo... Eu vou liberar o cortisol para ele. Liberar estresse para ele, vou deixar ele sofrer. Ele está querendo, ele está pedindo. E você pode ver aqui no andando aí, a hora que sair ele for, você começa a prestar atenção aí nos colegas que tá aí. Anda cabisbaixo, anda o corpo encurvado. Isso tudo é comunicação não verbal, é a comunicação corporal. Mas você já percebe, aquela pessoa ali, a mente dela é de fracasso. Você pode ver, quando você olha a pessoa que tem uma postura mais ereta, uma pessoa que está... E não é porque é superior ao outro, não. Mas é porque o corpo vai liberar aquilo que Lembra que eu disse? Nosso cérebro ele não entende o que é real, o que é imaginário. Às vezes, eu não estou bem emocionalmente, mas a minha postura, a maneira de eu me posicionar, o meu corpo, a forma que eu coloco ele, vai trazer essa dopamina para o meu organismo e liberar essa sensação. Eu estou bem, dali a pouco o meu sentimento vai melhorando, eu começo a abrir um sorriso. A gente já fez a técnica aqui da caneta, você pegar uma caneta, colocar entre os dentes e ficar com a caneta ali, pelo menos 3 minutos. Só a musculatura fazer isso, o seu cérebro já entende que você está feliz e ela não combina você sorrir e o sentimento está ruim. Então, se você sorriu, a musculatura fez isso, o cérebro vai liberar o que precisa para a sensação de estar feliz. Façam esse teste. Em algum momento que você sentir para baixo em alguma coisa, assim, ó. Gente, mas os outros vão achar que eu sou louco, o problema é dos outros. O que eu fiz até agora não me deu um resultado bom, vou começar a fazer diferente. Entendeu? Cara, e a sensação começa a acontecer. E olha como que é muito interessante, né? Essa comunicação corporal, né? Hoje eu me sinto muito feliz de ver o Fabrício. Porque já cheguei a ver momentos aqui, o Fabrício vinha aqui em outro momento, um Fabrício totalmente derrubado, um Fabrício totalmente tendo que ter controle além de medicação. Não foi, Fabrício? Olha hoje, cara, que legal. Você tá aqui, mas cara, você tá bem, desde que você chegou, você tá andando arrumadinho, você tá andando cabelo penteado, rostinho sempre limpo, cara. Isso me traz felicidade para mim. A sua comunicação corporal me deixa feliz. Imagina para você, entendeu? Você começar a olhar mais vezes no espelho e falar, cara, pô, tô legal, velho. Olha como eu tô bacana, eu tô bonito, tô bem, entendeu? A sua comunicação, cara, corporal, se ela atinge a outra pessoa, imagina você, entendeu? Então é muito louco. E aí a gente vem para uma outra técnica que é o quê? A gente começar a praticar, cara, a gratidão, velho. Praticar a gratidão, mas sem dó, velho. Pô, praticar diariamente ali, sem dó a gratidão. Pô, vai lá, tá tomando banho, agradece, velho. Você já parou para agradecer hoje o seu chuveirinho, a sua água, a energia elétrica que aqueceu a água junto com o chuveiro para deixar ali o seu banho da hora? Você já olhou, você já agradeceu hoje no banho a oportunidade de você ter um corpo saudável para você se limpar sozinho, velho? Você não faz, ninguém faz isso. Em casa, você está fazendo, mãezona, esposona, você está agradecendo, olhando e falando, cara, olhando no espelho e falando, pô, Deus, obrigado por esse corpo, obrigado pela minha saúde, pô, que da hora, eu posso lavar meu sovaco sozinho, cara, pô, posso lavar minhas partes íntimas sozinho, não preciso de ninguém vir fazer isso para mim. Já agradeceu? Não, velho, a gente não agradece, a gente levanta e mete em marcha no dia. Você não para e olha. Você já agradeceu hoje por você ter filhos maravilhosos na sua vida? Que te amam, que te tem como herói, que te tem como ídolo. Que estão vendo em você algo especial que você não vê. Por quê? Porque você não está agradecendo. Você não está olhando para o poder superior e falando, cara, obrigado.
Se eu não sou grato pelo pouco que eu tenho, ele não vai me dar um A roupa muito. que você tem da hora, o bonezinho da hora, pô, tô da hora, velho. Entendeu? Tô tendo uma oportunidade na minha vida de olhar isso pra mim. Por isso que eu tô falando. É olhar e entender que vocês estão numa escola, velho. Vocês não estão num manicômio. Vocês estão numa escola para vocês voltar uns passos para trás e começar a olhar para vocês de maneira diferente. Entender que é possível você voltar onde você se perdeu e olhar para o espelho e falar: cara, eu sou um cara especial, cara. Eu sou um cara amado. Eu só tenho que agradecer por isso. Porque eu ainda tenho tudo que eu preciso ter, cara. Eu estou tendo amor, eu estou tendo carinho, eu estou tendo pessoas que me trouxeram até aqui. Eu não estou abandonado. Você entendeu? Olha que louco. E a gente praticar, cara, pratica a gratidão, velho. Solta o freio de mão, velho. Pratica em tudo, velho. Pô, vai lá almoçar, pô, na hora que você morder a comida, velho, na hora que você pôr aquela primeira colherada, fala: pô, obrigado, pai. Eu tenho os meus dentes, ó, para mastigar, velho. Pô, que do caraca, velho. Que do caraca eu tenho os dentes perfeitos para me mastigar a comida. Hoje tem bife. A hora que você for mastigar o bife, agradece pelos seus dentes, cara. Pô, eu tenho os dentes perfeitinhos para comer o bifinho, que é gostoso, velho. Eu tenho a língua, eu tenho todos os sensores aqui dentro da minha boca para sentir o sabor dessa comida, cara. Quantas pessoas não tem? Fala aí, fala aí. Vocês dois, né? Aconteceu um negócio, então eu agradeço muito a Deus quando eu levanto. Tem uma Bíblia lá, todo dia eu leio ela. E essa semana eu tinha um colega precisando de estudar. Ele tinha 2, eu dei. Beleza. Aí quando eu fui ontem, de manhã, a minha achou de quebrar. Eu disse: é coisa minha, é grandinha minha. Eu fui aqui na manutenção e consertei. A gente sempre tem que estar disposto para essas coisas. Tem que estar disposto. Chega muito irmão aqui precisando das coisas. Sim. Precisando das coisas. A gente tem que estender a mão. E é isso que o poder superior quer, né? Você serviu, assim, você tinha 2, você deu 1. De repente o que você ficou estragou. Mas é você olhar e falar: peraí, eu servi, eu tinha 2, naquele momento não me fez falta. Agora eu precisaria, mas eu posso consertar esse até eu conseguir outro. Entendeu? Às vezes aquele que eu dei não conseguiria de outra maneira. Então assim, você se sente bem quando você faz isso. E é isso, é buscar como eu posso consertar alguma coisa, né? Porque muitas vezes tem conserto e a gente acaba jogando fora sem buscar ver que pode arrumar, pode usufruir mais um pouco ali, entendeu? Nathaniel, quer falar? Bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu poderia ter falado ontem, né? E eu acabei não falando. Ontem eu acordei pela manhã, né? O companheiro ainda estava dormindo. Aí eu acordei e pensei: talvez a semana que vem eu não esteja mais por aqui, meu tratamento está No final. terminando. Eu pensei, né? Falei: caramba, eu vou ter que voltar para a minha realidade. Eu saí de uma empresa, eu tinha 28 dias só de trabalho e de repente eu fui abraçado pelaquela vergonha, né? Um sentimento de culpa. Pô, eu saí, agora eu vou ter que me encontrar novamente com o gerente, supervisor e a garota do RH lá, né? E ter que me explicar e tal, como é que eu vou fazer, né? Eu falei: mas isso daí vai ser mais um leão e um urso que eu vou ter que matar, eu vou ter que ser verdadeiro e encarar a realidade, né? O importante é que eu estou bem, né? Hoje eu acordei, eu não acordei numa cadeira, eu não acordei deficiente, eu não acordei faltando nenhum membro do meu corpo, eu estou saudável, o local ao qual eu estou me receptou muito bem, né? Então eu só tenho que agradecer a eu me cobrir com o edredom, né? Ali fiz minha oração, agradecendo por tudo, né? Por tudo aquilo ali e tal. Não liguei a televisão, porque de costume eu ligo a televisão bem baixinho e para ver o horário, e fiquei ali, né? Fiz o meu agradecimento ali no meu poder superior. Do nada, quando eu fiz, ali eu terminei a minha oração ali, que eu baixei o edredom
fez o tratamento conosco aqui, ele abriu e falou, olha ele aí. Aí eu olhei assim e falei assim, olha aí, mas de imediato eu não assimilei quem era, né? Ele falou, cara, eu vim aqui somente para te avisar, cara, que as coisas estão dando certo. Aí eu falei, meu Deus, assim de imediato ele falou assim, eu vim aqui só para te avisar, cara. E eu cheguei lá e no meu trabalho que a gente conversava aqui, eu sentei junto com o gerente e com os diretores da empresa. E eles falaram, Zé, o que tu quer para a tua vida? Aí ele falou assim, eu quero retomar a minha vida. Independente se vai ser aqui ou se vai ser em outro lugar. Aí eles olharam assim, uns para os outros, e falaram assim, Zé, faz o seguinte, passa lá no RH e conversa com as meninas aí, vamos trabalhar, José. E eu vim aqui para te falar, cara. Eu falei assim, então é o seguinte, dá um abraço aqui, Zé. Então é ser verdadeiro. Ele falou, é só ser verdadeiro, cara. E ele sentou aí onde está o menino aí, a sala estava cheia, e ontem me acovardei de dar esse testemunho, sabe? A sala estava cheia, e eu podia ter falado. E depois eu procurei o Zé para dar um abraço nele. Já tinha ido embora. Ele veio somente para falar que, assim, se seguir lá fora o que é sugerido aqui dentro, Funciona. as coisas dão certo. Funciona. É bem isso mesmo. Funciona. Sabe? É isso, cara. Gente, assuma. Eu sou um dependente químico em recuperação. Ponto. Esquece o mundo, cara. Você não é um ET. Você é uma pessoa que possui uma doença, como qualquer outra pessoa que tem outros tipos de doença. E que você está em tratamento só por hoje. Acabou, velho. Entendeu? Eu falo pra vocês, cara. Assim, a principal arma da minha família pra gente ser o que a gente é hoje, é isso daí. A gente nunca teve vergonha de assumir, cara, a dependência química na nossa família. Nunca a gente teve vergonha de falar, meu irmão é dependente químico. Nunca. Tanto ele como a gente sempre assumiu, cara. A gente vestiu a camisa e falou assim, possuímos essa doença. Qual o problema? Entendeu? É isso. Ó, eu quero mandar um abraço para todas as famílias que estão aqui com a gente. E em especial pro Carlão. O Carlão passou aqui há mais de ano em tratamento. Ele mandou. Tava aí? Tá aqui. Aí, Carlão! Ele colocou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Alex, diga aí pra galera que ficar limpo é como nascer de novo. Então, assim, Carlão tem mais de um ano que ele passou aqui com a gente. E ele sempre que possível ele participa das lives, ele participa das reuniões, entendeu? É outro Carlos, acho que não é o que você conhece, não. O Carlos tem mais de um ano já que ele passou aqui, tá limpão, da hora, cara. Você é louco, cara. E é isso, é buscar fazer o que é sugerido, como o Natanael trouxe, para manter a sobriedade, sempre que possível participar. Família, não deixe de assistir os conteúdos nas redes sociais, compartilhe com outras famílias. Meninos, não saiam sem assinar a lista de presença, tá? Gratidão a todos vocês, até semana que vem. Valeu.